Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 3 do canto 1 do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna é a fonte de todas as encarnações. Vamos ao verso 1. Suta Goswami disse: no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios da ação material. Isso ocorreu com o propósito de criar o universo material. Uma parte do Purusha deita-se na água do universo. Do lago umbilical de seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é por excelência eterno em existência espiritual. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Neste corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. Elas são decoradas com milhares de elmos e radiantes brincos e são adornadas com guirlandas. Essa forma, a segunda manifestação do Purusha, Garbhodakashayi Vishnu, é fonte e semente indestrutível de multifárias encarnações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras, são criadas. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. O Supremo, desfrutador de todos os sacrifícios, encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da terra, a ergueu das regiões infernais do universo. No milênio dos Rishas, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder sob a forma de Devarsi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposição dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não fruitiva. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila,
é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez a exposição dos elementos criadores e da metafísica a Asuri Brahmana, pois no decorrer do tempo este conhecimento se havia perdido. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência a Alarca, Pralada e outros. A sétima encarnação foi Jagya, o filho de Prajapati Ruti e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança do Swayambhuva Manu e foi assistido por semideuses tais como seu filho Yama. A oitava encarnação foi do rei Rishabha, filho do rei Nabi e de sua esposa Merudevi. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição que é seguido por aqueles que controlaram plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Ó Brahmanas, sob a nona encarnação, o Senhor, invocado pelos sábios, aceitou o corpo de um rei, Prito, que cultivou a terra para produzir vários víveres, e por esta razão a terra ficou bela e atrativa. Quando houve uma inundação completa após o período do Kakshusha Manu, e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaisvasvata Manu, alojando-o em um barco. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala, que estava sendo usada como batedeira pelos teístas e ateístas do universo. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhavantari, e na 13ª ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrsimhadeva e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um Brahmana anão, Vamanadeva, e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaja Bali. Embora desejasse de coração recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 passos de terra. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Brigupati, aniquilou a classe administrativa dos Kshatriyas 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Sri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati, através de Parashara Muni, e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas, em geral, eram menos inteligentes. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como o rei Ramachandra, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o ateísta rei Ravana, que estava do outro lado do mar. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor adveio como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna, na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e fazendo, ele removeu o fardo do mundo.
Então, no começo da Kali Yuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel. Depois disso, na conjunção das duas yugas, Dwapara e Kali, o Senhor da Criação nascerá como a encarnação Kalki, as conjunções das duas eras de Kali e Satya. Ele vai nascer como a encarnação Kalki e tornar-se-á o filho de Vishnu e Asha. Nessa altura, os governantes da terra terão degenerado em saqueadores. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Nestes incluem-se também os Prajapatis. Todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção de manhã e à tarde, alivia-se de todas as misérias da vida. A concepção da forma universal Virati do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma. Mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, eles também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Além desta concepção grosseira de forma, há outra, ou seja, a concepção sutil de forma, a qual não tem configuração formal e é invisível, inaudível e imanifesta. O ser vivo tem sua forma além desta sutileza, pois de outro modo não poderia ter repetidos nascimentos. Sempre que uma pessoa experimente, através da autorrealização, que os corpos grosseiro e sutil nada têm a ver com o eu puro, nesse momento ela vê a si mesma bem como ao próprio Senhor. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com o conhecimento, pela graça do Senhor, então ela de imediato ilumina-se com autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Desse modo, os homens eruditos descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo, que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o Senhor dos 6 sentidos e é plenamente onipotente com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Os tolos, com um pobre fundo de conhecimento,
não podem entender a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em um drama. Tampouco eles podem expressar tais coisas nem em suas especulações, nem em suas palavras. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Senhor Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do universo em toda a sua glória, poder e transcendência. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam o amor transcendental estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos, e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Sri Vyasadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre as almas autorrealizadas, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Maharaj Parikshit, que se sentou rodeado de sábios às margens do Ganges, esperando a morte sem comer nem beber. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol e surgiu logo depois que o Senhor Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali, vão se iluminar com este Purana. Ó Brahmanas eruditos, quando Shukadeva Goswami recitou o Bhagavatam ali, na presença do imperador Parikshit, eu o ouvi com profunda atenção, e assim, por sua misericórdia, aprendi o Bhagavatam com aquele grande e poderoso sábio. Agora tentarei transmitir-vos a mesmíssima coisa conforme aprendi com ele e a tenho compreendido. Assim terminamos esse capítulo 3. Bom, aqui nesse capítulo, mostra que Krishna é a fonte de todas as encarnações, e desde os primeiros versos ele vai falando, que Krishna entra nesse mundo, feito de energia material através de Mahavishnu, que é o grande Vishnu, inicial, e depois esse Mahavishnu ele se expande e entra dentro de cada universo que sai do corpo desse Mahavishnu, e ele entra como Garbhodakashayi Vishnu. E aí entra em tudo, em todos os átomos, toda a manifestação, e também entra no coração de todo mundo como Kshirodakashayi Vishnu. E aqui se diz que esse segundo Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, que entra no universo, ele é a fonte de todas essas encarnações que nós narramos aqui. Essas narrações vão ser, essas encarnações vão ser a narrativa que vamos ter por todo o Bhagavatam. Então vamos falar de cada encarnação dessas e como elas se relacionam com seus devotos e quais as mensagens que elas passam. Então tem muita filosofia, tem muita coisa bacana aí pela frente. Mostrando também que essas encarnações são apenas algumas de Krishna, porque são infinitas as expansões e encarnações de Deus.
mas para se estudarmos essas encarnações aqui, já vamos ter um entendimento, né, maior de quem é Krishna, até chegar no canto 10, onde vamos assim estar com um conhecimento bem forte para entender o que é a suprema personalidade de Deus. E esse Bhagavatam aqui, né, Bhagavatam falado por Shukadeva Goswami para Maharaj Parikshit, né, é recitado para os sábios de Namisaranya por Sutta Goswami, que era um discípulo lá de Shukadeva Goswami, que ouviu, né, essa narrativa do Bhagavatam. Então é assim que vai se transmitindo o conhecimento espiritual de discípulo para discípulo, né? Então tudo se torna perfeito. Ok? Então vamos seguir, né, adiante com muita curiosidade e com ânsia, né, avidez para compreender essa ciência de Deus. Que o Srimad Bhagavatam nada mais é do que a encarnação literária de Krishna, através de Vyasadeva, né, que também é a encarnação literária de Krishna. Ok? Então todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, todas as glórias são a Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol.